Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Fora da Escola Não Pode, uma iniciativa do Unicef Brasil e da Undime Nacional que visa combater a evasão escolar, um problema agravado nos últimos anos em todo o país. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a Mônica Pinto, chefe de educação do Unicef no Brasil. Mônica, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Olá, Murilo, um prazer estar conversando contigo, com todos aqui. Vamos lá. Perfeito, Mônica. Então, para a gente começar, gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre como é que funciona essa iniciativa de busca escolar ativa e quais estratégias são utilizadas nesse processo. Então, Murilo, a gente tem muita alegria de ter desenvolvido essa iniciativa da busca ativa escolar com a Undime. A gente celebra agora 6 anos dessa iniciativa, que ela tem como objetivo ajudar a gente reter crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, retê-las na escola, né, evitar que elas abandonem a escola e também buscar aquelas crianças e adolescentes que estão fora da escola, né. Ela é uma iniciativa que tem como princípio que os motivos que levam crianças a abandonarem ou evadirem da escola são motivos de ordem intersetorial. Então, ela é uma iniciativa que ela trabalha não só com a educação, mas também com a área da assistência e da saúde e todas as outras políticas que possam existir num determinado município ou num determinado estado, que possam ser ofertadas para essas famílias, desses estudantes, dessas crianças e adolescentes, para que a gente possa levar para essas pessoas condições dignas de vida e para que elas possam ter tranquilidade de voltar a estudar. Perfeito. E durante esse processo, Mônica, como são identificados os estudantes que estão fora da escola, né, que não estão matriculados, enfim, se você comentasse um pouquinho sobre esse processo. Então, a gente convida, né, no Brasil inteiro, que gestores municipais e estaduais de educação façam adesão à iniciativa. Então, quando um estado ou um município faz essa adesão, nós começamos todo um trabalho de formação que é feito aqui, né, pela equipe do Unicef e da Undime. A gente disponibiliza aqui nossos técnicos que ajudam o município e o estado a estabelecer o seu comitê gestor da busca ativa escolar. Nesse comitê gestor, podem ter pessoas da assistência social, da saúde, da área de transportes, uma secretaria da mulher, uma secretaria das juventudes. Então, a gente configura, né, orienta a essas pessoas a configurarem na plataforma os fluxos que vão envolver representantes de todas essas equipes, de todas essas pastas, e na plataforma da busca ativa escolar, então, fica ali estabelecido todos os processos, desde o momento aonde aquela pessoa que é responsável emitiu um alerta, aonde se identifica que tem uma criança ou um adolescente em risco de evasão, ou uma criança que está fora da escola, e a partir desse alerta, então, todos os fluxos que precisam acontecer, né, de visita a essas famílias, de pesquisa, de aprofundamento, por que essa criança não está frequentando a escola, e quais são, então, as secretarias que precisam ser acionadas para que o caso seja estudado, as políticas públicas disponíveis no município sejam oferecidas para essa família, e a partir do momento, então, que essas políticas são acionadas e são ofertadas a essa família, como é que é feito, então, o reingresso dessa criança ou desse adolescente para a escola, e essa equipe toda que está envolvida para atender essa criança e esse adolescente, na medida em que ele reingressa, é feito todo um acompanhamento de 3 em 3 meses, né, para a gente saber se de fato ela está frequentando a escola. Então, são vários passos que eles acontecem tanto na vida real, digamos assim, né, envolvendo gestores públicos e essa criança e a família dessa criança, e isso tudo fica documentado nessa plataforma Busca Ativa Escolar, né, que é uma plataforma gratuita que a gente faz todo o trabalho de manutenção, de atualização,
e que, no caso, o gestor público ele tem acesso ali aos dados da rede dele, né? Respeitando aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, só aquela equipe que é configurada, né, que é estabelecida, que acessa esses dados, e ela pode, então, utilizar essa ferramenta tecnológica para fazer todo esse trabalho, que é feito localmente. Do nosso lado, Unicef e Undime, a gente faz todo o trabalho de formação, de apoio técnico, né, de tirar dúvidas. A gente está aqui à disposição trabalhando com essas equipes locais. Legal. E, Mônica, após a identificação desse aluno que já não frequenta mais a escola, não está indo mais à escola, como é que funciona esse processo de convencê-lo a retornar? É feita uma visita à casa dele? Enfim, que tipo de conversa é realizada? Como é que funciona esse processo entre resgatar o aluno para fazer ele de volta à escola? Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Então, cada prefeitura, né, ou cada rede estadual, ela estabelece quem são esses técnicos que vão fazer essa visita domiciliar, né? Porque muitas vezes a gente fica sabendo que uma criança não está frequentando a escola, né? E às vezes chega para a gente um alerta, né, dentro da plataforma de que essa criança não está frequentando, possivelmente porque é, tem algum caso aí de doença na família e tal. Então, quando o agente verificador vai lá, ele tem que ter um perfil, de fato, muito Hum. específico, né? Porque é preciso dialogar com essa família, né? Nem sempre essa família está tranquila de receber uma pessoa estranha na sua residência, né? Às vezes são questões muito sensíveis, né? Que podem ser relatadas, né? Ligadas a violência, né, violência no território, ou violência doméstica, né, às vezes acaba se descobrindo que não é só essa criança que está fora da escola, às vezes tem um outro irmão, né, ou um outro vizinho que também não está frequentando. Muitas vezes não é uma única questão, né, às vezes você identifica ali uma situação de violência, às vezes pode ter uma questão de drogadição, pode ter uma questão de saúde na família, então, essa pessoa ela tem que ter muita delicadeza, né, muita técnica para identificar quais são essas questões, e aí ela vai lá na plataforma, depois dessa visita, e ela registra todas as situações que ela observou, que às vezes precisam, inclusive, de um aprofundamento, né, de uma identificação maior, e aí os serviços das secretarias do município são acionados para, às vezes, um CRAS, um CREAS, né, às vezes algum serviço de saúde, volta a dialogar com essa família para poder inseri-la nessas políticas, né? Então é um trabalho, né, é um trabalho técnico, mas também é um trabalho, né, de muito diálogo, né, de muita sabedoria, né, de como ir ofertando, né? Às vezes não, às vezes é uma questão muito simples, né, de transporte escolar, né? Então a própria família, ao saber, né, que alguma solução vai ser encontrada, né, de transporte ou de uma mudança de endereço dessa vaga na escola para uma escola mais próxima, né? Então aí a gente conta com a competência, né, e com a qualidade aí dos serviços públicos no diálogo com famílias, né, nessa situação de vulnerabilidade social, né? Então os técnicos normalmente sabem como lidar com isso, mas é sempre uma grande alegria, né, quando a gente consegue fazer. Às vezes é uma criança numa situação de deficiência física, né, então é acionado uma cadeira de rodas, né, uma forma de como ajudar essa família a fazer com que essa criança volte a frequentar. E agora falando um pouquinho até de resultados, né? Um dado recente mostrou que mais de 195 mil crianças e adolescentes retornaram à sala de aula graças a essa busca ativa escolar. Gostaria de saber, Mônica, ao que você se deve, quais são os fatores que motivaram o alcance desse resultado? Uhum. Então, todas as vezes que a gente conversa com gestores municipais de educação e estaduais, a gente observa que um fator de sucesso é quando a gente tem, de fato, nesses fluxos que são configurados em cada cidade ou em cada estado, quando você tem, de fato, uma abordagem interdisciplinar. Isso é essencial, porque muitas vezes uma criança não está frequentando a escola,
por exemplo, né? Ela está com dificuldade de se alimentar, né? Ou ela está com alguma situação de doença. Muitas vezes a gente sabe, não é a criança que está vivendo isso, é o núcleo familiar. Uhum. Então, que essa criança a gente pode até conseguir que ela vá para a escola, ela vai comer na escola, né? Mas se é uma questão mesmo de alimentação, a gente sabe que a família, né, os irmãos não estão se alimentando, né? Então, quando você tem aí a entrada da assistência social ajudando, né, de repente essa família se inscrever no cadastro único, né, quer dizer, quando você melhora as condições de vida desse núcleo familiar, possivelmente a gente consegue que, de fato, essa criança volte a frequentar a escola e permaneça na escola, né? Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é quando você tem a vontade política, né? Você tem lá o secretário, né? O gestor, que é o coordenador político da iniciativa, o gestor político da iniciativa, colocando as suas equipes, os seus recursos financeiros, inclusive da equipe de educação, e convocando as outras pastas, as outras secretarias a, de fato, baterem essa meta, né? E o terceiro motivo é quando, de fato, você tem ali as equipes engajadas, participando dos treinamentos, da formação, participando das campanhas, sendo muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo e, assim, a gente encontra as soluções as mais fantásticas do mundo, né? Quer dizer, um gestor que vai e organiza um café da manhã comunitário, né? Uma hora do bolo no fim da tarde, né? Reunindo, chamando ali aquela comunidade, e é nesse momento que você identifica, às vezes, crianças que estão fora da escola, né? Sim. Então, assim, eu falaria de uma ação intersetorial, né? A vontade política dos gestores e a criatividade, né? Quer dizer, criar situações para que, de fato, a gente consiga identificar essas crianças e adolescentes que estão fora da escola, né? A gente sabe que, às vezes, um adolescente, ele até saiu de casa, ele foi para a escola, mas ele ficou no meio do caminho, Sim. né? Então, assim, na medida em que você cria essas soluções dentro do território para que todos se sintam responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes brasileiros, a nossa possibilidade da gente estabelecer uma rede de proteção que, de fato, ajude, né, a que esse direito das crianças e adolescentes de estar estudando sejam garantidos é essencial. Sim, até aproveitando um gancho que você comentou, Mônica, da questão da vontade política. Queria saber como é que tem funcionado essa parceria com a Secretaria de Educação dos municípios, em quantos estados essa busca ativa está presente. Olha, a gente está muito feliz porque a gente tem 23 estados, a gente teve mais um estado que aderiu semana passada, estamos aí com outro estado também em vias de adesão. A gente acabou de lançar novas funcionalidades na plataforma exatamente para atender os estados, né, que são grandes redes com as suas regionais de ensino e os grandes municípios também, as capitais, que têm as suas diretorias regionais. Então, assim, a gente tem hoje 23 estados e a gente tem 3.550 municípios. A gente acabou de vir do Fórum da Undime no início de agosto, então muitos municípios aderiram a partir daí. E um outro componente que eu não comentei, Murilo, mas que eu acho que é muito importante, a gente tem 4 grandes parceiros na questão da busca ativa escolar. A gente tem o CONSEMAS, né, que é da área aí da ciência social, a gente tem o CONASEMS, o conselho aí dos secretários da área da saúde, e a gente conta também com 2 apoios essenciais, que é a TRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas, e o Ministério Público, porque esses 2 últimos atores, eles têm sido essenciais, a gente tem tido muitas trocas, muitas reuniões com ambos, porque eles têm feito um trabalho de diálogo muito interessante com o executivo para entender, porque às vezes o município já aderiu, o Estado já aderiu, mas ele não está ativo ali na estratégia da busca ativa escolar, né? Por que ele não está ativo?
O que pode ser feito para ajudar esse município, esse estado, de fato, a estabelecer os fluxos da busca ativa escolar, a utilizar a plataforma? Está faltando formação, está faltando engajamento. Então, assim, esses dois atores, eles têm sido essenciais no acompanhamento das metas, né, entender lá, pelo censo escolar, quantas crianças estão fora da escola, quantos adolescentes, né? Está longe, está perto de bater a meta, não conseguiu ainda, está faltando liberar uma obra de reforma de uma escola, de um município, o que pode ser feito para ajudar? Está faltando formação. Então, assim, como eu disse antes para você, na verdade, a gente tem que cuidar que esse ecossistema funcione, né? É, executivo, né, tribunais de controle, né, quer dizer, tribunais de contas, né, órgãos de controle, e também a sociedade civil como um todo, né, é papel aí de todo mundo estar cuidando dessa questão. Acho que garantir o acesso à escola de criança e adolescente é um papel de todos nós, né? Tanto como sociedade, quanto governo, enfim. Acho que é um esforço coletivo para garantir que todas as crianças tenham esse acesso e consigam ali frequentar as aulas como deve ser, né? E agora, esse ano, essa busca ativa escolar comemora aniversário, são 6 anos, Mônica, é isso? Legal. Isso. E aí tem essa campanha fortíssima que é o Fora da Escola Não Pode. Então, queria que você comentasse quais são os objetivos, quais são os próximos passos a partir de agora, Mônica. Então, Nilo, a gente viveu recentemente essa pandemia, né, que foi uma tragédia no mundo todo. Semana passada a gente esteve até aqui com a nossa diretora executiva global no Brasil, visitando e entendendo, né, o que acontece com as nossas crianças, e a gente falava muito desse fenômeno da pobreza multidimensional que a gente vive aqui no Brasil, e ela trazia que essa questão da Covid, ela afeta as crianças no mundo inteiro, mais os fenômenos de mudanças climáticas. A gente está vendo agora o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, os conflitos armados que, infelizmente, né, afligem, né, muitas das nossas grandes cidades, né, dos grandes centros urbanos, né. Então, ela, inclusive, apresentou como um momento, talvez, o mais desafiador das crianças e dos adolescentes nos últimos anos. No caso aqui da nossa região, né, e do Brasil, infelizmente, a região da América Latina e Caribe foi a região onde as escolas permaneceram mais tempo fechadas. Então, eu diria a você que no Brasil, infelizmente, a gente voltou a naturalizar uma coisa que a gente via antes da década de 90, de que talvez seja natural uma criança ou adolescente não estar estudando, né? Ele precisa ajudar a família a completar a sua renda familiar, ou ele precisa estar em casa cuidando de outros familiares, né? Ou ele, ao longo desse tempo todo que ele não frequentou a escola, ou teve pouco acesso às atividades pedagógicas. A gente sabe que muita criança, muito adolescente não tem acesso à conectividade, foi muito difícil estudar remotamente nesses últimos anos, e ele não aprendeu muita coisa. Então, quando ele volta presencialmente para a escola, ele tem dificuldade de estudar. Inclusive, fez parte de um estudo que a gente fez com o IPEC ano passado, com crianças de 11 a 19 anos, né? Todos esses motivos estão lá, né? Então, assim, a gente meio que naturalizou, infelizmente, né, que crianças possam faltar ou não frequentar a escola, que isso não vai fazer muita diferença na vida deles agora, né? Então, é essencial essa campanha para que, do ponto de vista social, né, a gente desnaturalize isso, né? Não é natural que nenhuma criança ou adolescente esteja fora da escola. Isso é um direito que precisa ser garantido, sob pena do Brasil pagar um preço altíssimo nos próximos anos, de um percentual altíssimo de crianças que não frequentaram a escola nem aprenderam com qualidade o que precisam aprender. Isso vai comprometer a segurança pública, isso vai comprometer o sistema de saúde, isso vai comprometer a riqueza, né, das famílias, das pessoas, das cidades e do país como um todo, né? Então, a gente lança essa campanha nesse momento, né, convocando a sociedade inteira,
não só os gestores municipais, estaduais, mas a sociedade como um todo, como eu falava antes, né? Que lugar de criança é na escola. Fora da escola não pode, e criança na escola sem aprender também não pode. Então, a gente lançou uma série de peças, de cards, de jingles, né? A gente espera que todo mundo use esse material que é aberto, né, para que todas as cidades e estados usem livremente esse material, desenvolvam suas campanhas, né, desenvolvam aí a sua estratégia de comunicação é, na comunidade, né, com carro de som, nas festas populares, do jeito que for, né, os seus influenciadores de redes sociais, né, os seus comunicadores que falam de fato para é, as pessoas, né, que têm a responsabilidade de fazer algo sobre isso, mas que também fale com a sociedade, né, como um todo, sociedade em geral, com as famílias, para garantir que todo mundo esteja estudando aí, feliz da vida e com qualidade. Né? Não, perfeito, e é fundamental esse assunto, e até aproveitando que você comentou atrás, Mônica, que pode ser feito, precisa ser feito com relação a políticas públicas, a iniciativa da sociedade civil, para a gente atacar a raiz desse problema, né? Tanto da parte da evasão, quanto da parte do abandono escolar, que eu acho que tem muito a ver, estão super em consonância também, né, Mônica? Uhum. Eu acho que é uma coisa que é pouco conversada. A gente precisa conversar muito com as crianças e com os adolescentes, Sim. né? Eles falavam as duas coisas que eles mais pediam nessa pesquisa do IPEC que nós fizemos e lançamos em setembro do ano passado, é que houvessem fóruns de escuta e de diálogo da escola com as famílias e que as escolas oferecessem é, espaços de escuta deles, adolescentes e jovens, sobre o que eles estão sentindo. Tem um estudo do LEPES muito interessante que as meninas sofreram mais com a pandemia do que os meninos. Porque normalmente fica na conta das meninas, das adolescentes, essa dimensão do cuidado com a família, né? Então, assim, eu acho que a gente viveu um momento muito grave, né? E a gente precisa considerar que a gente precisa ter ações emergenciais. Outro dia a gente soube também de uma pesquisa que a Associação Nova Escola fez com alguns educadores, e cerca de 30% deles achavam que a questão da recomposição de aprendizagem ela está resolvida. Ela não está resolvida, né? Então, assim, o Brasil precisa entender que nos próximos anos a gente vai ter que retomar, é que nem aquele jogo das casinhas, né? Infelizmente, a gente andou muitas casinhas para trás. Então, é isso que eu vinha falando antes, né? De recuperar que toda criança precisa estar na escola, né? Tenha ela que questões de desigualdades socioeconômicas ela vivencia, a gente precisa repor isso para que ela volte a estudar, e estando na escola, a gente precisa garantir que ela permaneça na escola, que ela permaneça aprendendo, que ela não comece a faltar, porque daqui a pouco ela vai abandonar. E aí ela vai virar mais uma criança que a busca ativa precisa ir atrás, né? Então, é garantir que ela retorne, que ela permaneça, que ela frequente, e que ela frequente e aprenda com qualidade, com prazer, num ambiente que ela se sinta acolhida, que ela se sinta protegida, né? Onde haja esse diálogo aí permanente, onde a gente não reproduza, infelizmente, as mazelas da nossa sociedade, que é uma sociedade, infelizmente, enfim, com episódios de violência, com episódios de racismo, né, onde muitas vezes essas crianças não se sintam acolhidas, né? E a gente sabe que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social são aqueles que acabam vivendo essas questões aí de abandono e de evasão escolar. Então, são crianças pretas, pardas, que vivem em abrigos, crianças com deficiência, crianças ribeirinhas, quilombolas, né, crianças que vivem em situações de muita violência urbana. Então, assim, é preciso ser feito políticas com uma atenção especial para esses grupos vulnerabilizados.
É um caminho longo ainda, né, Mônica? Então, assim, você me comentou, né? O Brasil foi um dos últimos a abrir as escolas com muito tempo fechado, as escolas, então a gente retrocedeu bastante. E até aproveitando isso, queria saber qual a sua visão, né, sobre esse tema aí nos próximos anos aqui no Brasil, quais são os desafios, enfim, queria que você tratasse um panorama aí de futuro, como você avalia, esse processo. Uhum. Então, a gente precisa analisar, estabelecer um corte, né, dessas crianças que viveram esses 2 anos e meio praticamente dentro de casa, né? A gente que está no Brasil todo aqui, o Unicef, né, tem 9 escritórios zonais, a gente está Rio, São Paulo e com muitos escritórios na região Norte e Nordeste. E a gente soube de muitas escolas que só reabriram em agosto de 2022, né? A gente sabe que ainda existem muitas escolas que estão em reforma, né? A gente está vivendo aí um processo, né, de muitas escolas que ainda vivem esse processo de reforma e que o ensino remoto não é a solução, né? A gente também sabe que é preciso dedicar muitos recursos para a educação escolar indígena, né? Nos últimos anos também a gente tem acesso aí a vários relatórios, né, financeiros de que pouquíssimo foi investido nessas escolas, né, em termos de contratação de professores, formação de professores, verba para merenda escolar, para transporte escolar. Então, assim, acho que nos próximos anos a gente precisa ter um olhar para políticas para esses grupos específicos, porque acaba que a gente cria políticas universais que não dão conta da necessidade desses grupos específicos, então é preciso dialogar com eles e estabelecer o que é preciso ser feito em termos de recomposição de aprendizagens, né? E de um modo geral, né, para essa faixa etária que foi muito prejudicada, pensando em uma questão focada em alfabetização, em Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, né? E o governo federal já lançou aí esse compromisso, né, pela criança alfabetizada, que é outra questão gravíssima, né, que o SAEB vem demonstrando aí. A gente tem 50% das crianças que não estão lendo na idade certa. Então, sem dúvida nenhuma, uma política de primeira infância, inclusive estamos aqui pelo Unicef engajados nisso, uma política de primeira infância, uma política de alfabetização na idade certa e uma política de recomposição de aprendizagens, pensando nesse corte dessas crianças que durante 2 anos e meio praticamente não conseguiram estudar, com uma ação específica para esses grupos específicos. Assim, cada vez mais necessário e importante esse esforço coletivo, né, Mônica, em todos os aspectos, não só da evasão, da alfabetização, enfim, acho que é um desafio aí para os próximos anos, né? Tem uma frase em inglês, né, que diz que não existe uma medida, um tamanho que vai servir para todos, né? O Brasil, pela sua diversidade, pela sua grandeza, né, isso é um ativo que a gente tem, mas para de fato a gente conseguir garantir aí o desenvolvimento pleno dessas crianças e adolescentes é essencial que a gente respeite essa regra, né? Não existe um tamanho que atenda a todos, então a gente tem que ter essa capacidade de investir, né, de forma diferenciada para poder, de fato, atender as necessidades dessas populações, né, sob pena de que a gente vai atender um grupo específico, mas a gente não vai estar atendendo a todos, né? Então, isso é um desafio para os gestores, a gente respeita, né, e reconhece que é um desafio financeiro, inclusive, né? Mas que cabe a gente, enquanto brasileiro, atender agora, porque daqui a 10, 20 anos essa geração vai perguntar o que a gente fez por ela, né? Então, a gente tem que dar conta aí do recado. Perfeito. Bom, perfeito, Mônica. Queria muito te agradecer por ter topado participar aqui do Conexão, viu? Muito obrigado por ter reservado esse tempo. Que esse projeto siga aí por muitos e muitos anos, que ele continue fazendo que os estudantes retornem à escola, né? Que sem educação a gente não tem futuro, como você mencionou. Então, muito obrigado e vida longa ao projeto.
Legal. Obrigada, viu? Aí eu agradeço aqui em nome dos parceiros, o Jimmy especialmente, o convite, e aqui os meus colegas do Unicef, sempre à disposição aqui para estar dialogando com vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, viu, Mônica? Tchau, tchau. É isso, Conexão Bet fica aqui. Ele está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar todas as nossas novidades nas nossas redes sociais, Bet Brasil. Acesse também nosso site, brasil.betshow, e fique por dentro de todas as nossas novidades. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.